Olá, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje trazendo um assunto que é uma palavrinha desse tamanhico, mas que faz um estrago danado na vida da gente. A gente perde oportunidades de crescer, de se desenvolver por causa dele. É o medo. O medo, não tô falando do medo físico de acontecer alguma coisa com a gente, com alguém que a gente ama, não. Esse nos coloca num lugar de, poxa, vamos lá, espera um pouquinho, deixa eu pensar se eu devo fazer, porque eu posso correr esse e esse risco. Risco físico, risco de acontecer alguma coisa muito grave. Não é esse medo, é o medo de agir, é o medo de tomar atitudes, é o medo de enfrentar nós mesmos. Então, esse medo é um medo que nos prejudica bastante no dia a dia da gente, dentro das empresas e na vida pessoal também, né? Às vezes, medo de participar de uma palestra, de falar com colaboradores sobre determinado assunto, medo de falar com o gerente, com o diretor, com o líder, medo de falar com um colega, medo de conversar com o marido em casa, com os filhos, é medo de tomar uma atitude de falar o que pensa, ou o que a gente precisa conversar porque tá matando a gente por dentro. É medo realmente de tomar atitude, de ter coragem, né? Então, qual o seu maior medo hoje? O meu medo, falei para vocês no vídeo anterior, vou repetir aqui, é o medo de não fazer os vídeos, de não conseguir fazer os vídeos. É o medo de me frustrar, é o medo de não conseguir agir. E isso nos atrapalha. Mas sabe o que acontece? Atrás do medo, na verdade, não é isso. Porque o medo ele é menor do que nós, né? Nós somos maiores, nós somos superiores ao medo. Só que o nosso medo é um medo muito além. É um medo do julgamento das pessoas, é um medo do que as pessoas vão pensar, é um medo do que as pessoas vão falar, é um medo de ser excluído, é o medo de não ser aceito por ser diferente, é o medo de de não gostarem da gente, né? Na verdade, o medo se compõe nisso, quando a gente fala de medo para atitude, tá? E eu te convido para perder o medo, vamos perder o medo junto, tá? Então aí você vai responder, vai marcar num caderno, num papel, numa agenda, qual o seu maior medo. E aí a gente vai estudar sobre ele. Por que que ele está sendo maior e que você não consegue agir, não consegue ter atitude, não consegue realmente levantar lá, né, o TBC, a bunda da cadeira e fazer. Então, por que que esse medo está sendo maior do que você? Você que é jovem, por que não ter coragem de conversar com seus pais? Por que ter medo? Você, pai, mãe, avô, tia, quem cria, por que ter medo de conversar, de deixar claro que eles podem confiar em você? O medo de educar, né? O medo de realmente fazer o que tem que ser feito. Por que esse medo? Porque o medo, gerente, diretor, líder, porque o medo de tratar as pessoas da maneira certa, da maneira que tem que ser tratado, da maneira de conversar, de chamar ali no cantinho para conversar, de bater um bom papo e de entender o que está acontecendo com o seu colaborador. E você, colaborador, porque o medo de ir lá conversar com o seu líder, com o seu gerente, com o seu diretor e falar o que está pensando de uma maneira certa, de uma maneira correta, né? Em particular, não para expor ninguém, gente. A gente precisa saber a maneira certa de falar, de tomar atitude. Só que enquanto isso, o que que você está perdendo? Enquanto você não toma essa decisão de correr atrás do que você quer, o que que você está perdendo? O que que você já deixou de ganhar por não ter tomado atitude? É de se pensar, né? É de se pensar. Eu já tomei decisões muito erradas na minha vida. Eu já tomei decisão de pedir demissão para ir para uma outra empresa, a empresa não era o que eu imaginei. Eu já
tomei atitude de ir para uma outra gestão de uma empresa que eu gostava muito, muito, muito e gosto, tá no meu coração, e não gostei da gestão, né? Mas aí o que que aconteceu? Eu tive o medo de ficar, de enfrentar e desistir. Então não. Aí eu parei com isso, eu parei, porque os medos acontecem no dia a dia da gente. O medo acontece quando a gente tira nota baixa, o medo acontece quando a gente tem que fazer algum slide, alguma apresentação no serviço. Mas, gente, vamos se preparar, vamos ver com antecedência, vamos pedir ajuda. Tem amigo que sabe PowerPoint, tem um que sabe vídeo, tem outro que sabe. Vamos pedir ajuda. Para que ter medo? Não, a gente tem que enfrentar. A gente tem que enfrentar aquele problema com o vizinho. A gente tem que enfrentar o medo. A gente não precisa, a gente tem que conversar. A gente precisa ter a coragem, ter a atitude de ir lá e fazer, de acordar todo dia de manhã e ir trabalhar, porque é de lá que a gente tira nosso sustento. A gente precisa ter um medo daquele líder, a gente precisa perder o medo de conquistar novos caminhos, a gente precisa perder o medo de estudar, a gente precisa perder o medo de ler, a gente precisa perder o medo de dizer que não sabe. Não tem problema, eu não sei de tudo, você não sabe de tudo. Ninguém nunca vai saber de tudo. Eu tenho contato com pessoas muito inteligentes, muito inteligentes, mas eles não sabem de tudo. Eles não sabem. E a gente, na hora de conversar, a gente vê que a pessoa não sabe de tudo. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Por quê? Porque a gente, enquanto a gente tem medo, a gente não vai além. Não vai. Não vai. E você não precisa ter vergonha. Você não precisa ter medo de enfrentar, tá? Você precisa enfrentar os seus medos. E ele vai ser importante para que você cresça, você se desenvolva, você consiga conquistar seus objetivos, que você tenha uma vida próspera, que você consiga alcançar os seus sonhos. E aí, esse medo vai atrapalhar até quando? É isso que eu quero que você pense. Pense, mas pense de coração. Pense com a vontade realmente de almejar algo que você mereça, que você deseja. E a gente não tá falando em nenhum momento dos outros, é você. É você que tem que tomar atitude. É você que tem que fazer. É você que tem que gostar da segunda-feira. Porque, ai, segunda-feira, amanhã é segunda-feira, oh, sextou. A gente tem que aproveitar sexto, sábado, domingo, mas a gente tem que começar a segunda sem medo de ser feliz, sem medo de falar, hoje é segunda-feira e hoje eu tô indo trabalhar, hoje eu tenho um emprego, hoje eu tô indo lá mostrar que eu sei fazer de melhor. Então, gente, é isso que eu tenho para passar para você. O medo, ele nos prejudica, ele nos trava, ele nos faz perder oportunidades, ele faz com que a gente vá protelando, procrastinando e indo mais para frente, indo mais para frente. Quando você vai ver, passou-se 1 ano, passou-se 5 anos, passou-se 10 anos. E essa conversa que eu tô tendo com você, justamente é para você não passar pelo que eu passei. É para você não deixar o negócio correr anos e anos. Não, para quê? Vamos agir. Tem que fazer, vamos fazer. Vamos fazer, vamos conversar, vamos dividir experiências. A minha experiência pode ser boa para você, mas pode ser boa para outro. Fique sempre com o que eu tenho de melhor para falar. O que você achar que não faz sentido para você, só deixa aí, entra por aqui, sai por aqui, né? E o que é bom, fica com você e põe em prática, tá? Você precisa tomar a iniciativa. Você precisa entender que o seu medo te prejudica, que você é maior do que ele. Então, a partir de hoje, eu te convido a entender que você é maior do que seu medo e que você vai tomar atitude, vai falar para o seu medo: olha, você tá aí, pode ficar, só que eu sou maior do que você, mas você é só meu telespectador, só. Porque eu consigo superar você, porque eu posso,
porque eu mereço, porque você é merecedor. Você é merecedor de coisas boas, você é merecedor de boas oportunidades, você é merecedor de tudo que você deseja. Às vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente sonhava, né? Dali para cá. Precisa trabalhar um pouco mais, mas você consegue. Se você disser para mim que não, é porque você ainda não tentou, tá? Se você ainda não conseguiu, é porque você ainda não tentou o suficiente. Então, vou te convidar novamente a esquecer o seu medo, a enfrentar o seu medo, porque ele não vai te vencer. Você merece vencer o medo, tá? Você vai conseguir. Eu tô aqui do seu lado, tá? E se você quiser colocar alguma coisa em mensagem pra gente bater mais um papo, sinta-se à vontade, tá? Tem aí o meu Instagram, tem o meu Facebook, a minha página, e a gente vai se falando, tá bom? Até mais, fica com Deus, tchau!